Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. Meu nome é Eduardo Tavares Damas, sou professor de Geografia e nessa aula nós vamos falar sobre teoria neomalthusiana. Para quem achava que o Malthus não tinha mais importância, ele voltou com força total no século XX com a teoria neomalthusiana. Se você quer aprender sobre esse assunto, então fique aí e assista o episódio. Fala galera, vamos a mais uma aula do nosso canal. E o tema dessa aula é população. Nós vamos falar mais uma vez de teorias demográficas. Nessa aula de teoria neomalthusiana, a volta das ideias de Malthus, ok? Mas antes de começar, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades. Então vamos lá. A teoria neomalthusiana. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa teoria. A teoria neomalthusiana surgiu no pós-Segunda Guerra Mundial e trouxe de volta, ressuscitou as ideias malthusianas. Os adeptos, defensores dessa teoria, eram chamados também de alarmistas. Essa teoria era defendida por setores da sociedade e do governo dos países desenvolvidos e por alguns setores dos países subdesenvolvidos. Essa teoria surgiu como resposta à acusação de que a culpa da pobreza nos países subdesenvolvidos era a exploração que as antigas metrópoles europeias tinham feito nesses países. Então, aqueles países recém-independentes e países também da América Latina e países da África e da Ásia começaram a acusar de que a pobreza era causada pela exploração das riquezas feitas pelos europeus nesses países. Então, para se defender dessa acusação, eles criaram então essa teoria neomalthusiana. E o que defendia e o que defende, na verdade, a teoria neomalthusiana, que é o crescimento populacional que é culpado pela pobreza dos países subdesenvolvidos. Essa é a principal defesa dessa teoria. É o crescimento populacional rápido, grande, que causa a pobreza. E como é que eles explicam isso? Para os neomalthusianos, então, por que a pobreza seria causada pelo crescimento populacional? Porque, como você precisaria investir muito em saúde e educação para sustentar essa grande população de jovens, porque um país que está crescendo muito em termos populacionais tem uma população de crianças, de adolescentes e jovens muito grande, então para os neomalthusianos isso exigiria muito investimento em saúde e educação. E como eles despenderiam muito dinheiro, esses países, para cuidar das suas crianças, dos seus jovens, não sobrariam muitos recursos para investir nos setores econômicos e em infraestrutura, e na geração de empregos e na geração de rendas. Então, a falta de recursos para o investimento na economia, causado pelo excesso de gasto no investimento em saúde e educação para crianças e jovens, seriam a causa da pobreza nos países subdesenvolvidos, segundo a teoria neomalthusiana. E para os neomalthusianos, qual seria a solução para esse problema? Programas de controle de natalidade, que são denominados de planejamento familiar. Então a ideia neomalthusiana é controlar a natalidade. Controlar a natalidade como? Promovendo campanhas para distribuição de métodos contraceptivos, para a realização de cirurgias para a laqueadura e ligadura de trompas das mulheres. Então eles começaram a promover programas de controle de natalidade, de planejamento familiar em países pobres e defensores dessa teoria neomalthusiana, fazendo medidas de distribuição, por exemplo, de camisinha, de pílulas anticoncepcionais e de outros métodos contraceptivos e também promovendo cirurgias para que as mulheres não tivessem mais filhos, mulheres que já tivessem filhos, que já tivessem vários filhos, pudessem parar de ter filhos, tá? Então essa seria a solução neomalthusiana para o problema do crescimento populacional e também da pobreza nos países subdesenvolvidos, nos países pobres. Um país do mundo colocou em prática como programa de governo essa teoria neomalthusiana, que foi a China, porque
no final da década de 70, os chineses, o governo chinês adotou a política do filho único. Então, a partir daquele momento, as famílias só poderiam ter um filho apenas. E essa política do filho único foi adotada durante cerca de 40 anos. Praticamente 40 anos os chineses viveram sobre essa política do filho único. E nessa política, então, as famílias não poderiam ter mais de um filho, porque se elas tivessem mais de um filho, então o segundo filho não teria nenhum tipo de assistência do Estado. O Estado não ajudaria com escola, com saúde, com nada. A família teria que arcar com os custos de tudo sobre a criação daquela criança. Então, isso exigiria um custo muito grande financeiro para as famílias chinesas. Então, as famílias, claro, obedeciam essa política para não ter que arcar com a criação desse segundo filho, que sairia muito caro para essas famílias, que na maior parte da população, principalmente naquele momento, na década de 70 e 80, era uma população pobre. Tá? Isso teve um resultado, o crescimento populacional chinês ele diminuiu muito a partir desse momento. A população chinesa começou a crescer de forma mais lenta e como resultado dessa política do filho único, você teve uma diminuição da taxa de fecundidade a tal ponto que o governo chinês, agora nos últimos anos, alguns anos atrás, acabou com a política do filho único na China, porque a política do filho único foi tão eficiente que o número de jovens caiu tanto que pode ameaçar no futuro a questão da mão de obra chinesa. Pode faltar mão de obra na China porque a população de idosos está aumentando muito na China, enquanto a população de jovens não tem crescido porque as famílias têm tido cada vez menos filhos, né? Um outro problema que ocorreu por causa dessa política do filho único na China, além dessa diminuição no muito grande número de jovens, foi um outro problema que foi a diminuição no número de mulheres. Infelizmente, devido às características da cultura da sociedade chinesa, as famílias chinesas não queriam ter filhas mulheres, porque as mulheres, elas quando casam na China, vão morar na casa e trabalhar ou cuidar da família do marido. Então, muitas famílias chinesas que não têm nenhuma aposentadoria dependem dos filhos na velhice. E como elas teriam apenas uma filha mulher e essa filha ia casar e morar com a família do marido, essa família chinesa ficaria desamparada. Então, para evitar essa situação, muitas famílias começaram a praticar aborto de crianças do sexo feminino e abandonar crianças do sexo feminino quando nasciam, para que elas pudessem ter a chance de ter uma outra gravidez e tentar um filho do sexo masculino. É por isso que na China também nesse período era proibido a realização de ultrassonografias, para exatamente evitar que as famílias elas soubessem dessa questão do sexo da criança e praticassem aborto de meninas para tentar ter um outro filho do sexo masculino. E essa situação ela se tornou tão grave que ela trouxe um desequilíbrio para a população chinesa e tem um número relativamente grande de homens em relação às mulheres e causando situações extremamente bizarras na China, como sequestro de mulheres por homens, né? Alguns homens sequestrando mulheres de algumas áreas para viver ou para obrigar ela a ser suas mulheres. Compra de mulheres de origem chinesa em outros países do Sudeste Asiático e depois sendo levadas para a China para se tornar mulheres de pessoas na China. E essa situação da falta de mulheres é mais gritante ainda no interior, nas áreas do interior da China, porque nessas áreas essa situação cultural da questão da mulher em relação ao homem é maior do que nas áreas urbanas. Então, essa é a questão da China e como que a política do filho único foi uma aplicação da teoria neomalthusiana no mundo, como que os chineses adotaram essa prática, que foi uma prática de inspiração neomalthusiana para diminuir o crescimento populacional no seu país. Então eu espero que vocês tenham compreendido
a teoria neomalthusiana e as suas principais características, os seus principais princípios, tá bom? Se você gostou dessa aula, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você fique sabendo das novidades. Até a próxima aula. Saudações geográficas.